Bom dia, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, está em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versos 16 a 18. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vivemos num mundo onde buscamos copiar aquilo que as pessoas criam. Temos uma mesma vestimenta, temos o mesmo palavreado, temos as mesmas reações, temos tudo em comum, porque achamos que, apesar das diferenças pessoais, todos os homens têm uma mesma característica. No entanto, o profeta Malaquias está nos dizendo que precisa haver diferença entre ímpio e justo. Precisa haver diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Quando nós nos colocamos de maneira igual, nós não estamos mostrando para o mundo que servimos a Deus. No Antigo Testamento, a diferença entre ímpio e justo era a separação. Os ímpios não se misturavam com os justos. Mas quem eram os ímpios? E quem eram os justos? Os ímpios eram aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Justos eram aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Não eram justos porque eram perfeitos, porque foi um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que negligenciava as ordens de Deus. Mas era considerado justo, porque era o povo escolhido de Deus. E a diferença que havia era a separação. Ímpios para um lado, justos para o outro. É por isso que o salmista, em vários salmos, ele vai falar dessa separação. No Novo Testamento, a diferença não está na separação, porque eles estão misturados. Quando Jesus morre na cruz, o texto de Mateus diz que o véu do templo
se rasgou, tirando a separação. Então, qual é a diferença hoje entre ímpios e justos? Continua sendo ímpio aquele que não pertence a Deus. Continua sendo justo aquele que pertence a Deus. Mas qual é a diferença? E Jesus nos mostra a diferença. No Sermão da Montanha, em uma das suas instruções, Jesus vai dizer que os justos, aqueles que o seguem, eles são sal e luz. E para desempenhar a função do sal, é preciso estar junto, é preciso estar misturado. Mas não pode se contaminar, não pode tomar a influência dos outros, mas precisa influenciar. Então a diferença hoje, qual é? Daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. É estar junto com o povo, mas não praticar as obras que esse povo pratica. Estar junto com o povo, mas mostrar que ele é alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Estar junto com o povo, mas viver de acordo com o que Deus determina. Precisamos ser diferentes. Precisamos fazer a diferença, embora estejamos juntos, embora estejamos no mesmo local. Filhos de Deus e não filhos. Mas os filhos de Deus precisam exercer a influência sobre a sociedade em que ele vive. Fazer a diferença é necessário para que tenhamos uma sociedade que conheça, que saiba que nós somos servos de Deus. Que esta segunda-feira possa ser abençoada e que Deus esteja nos dando condições, nos dando força, nos dando ousadia para fazermos a diferença. Amém.